Paz seja convosco. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Ageu. Ageu está aí. Você pega Mateus, aí você volta para trás, fica mais fácil. Aí você vai voltar para trás, você vai encontrar Malaquias. Aí depois você volta para trás, vai encontrar Zacarias. Aí você vai chegar no livro de Ageu. Ageu, capítulo 1. Graças a Deus. Ageu, capítulo 1. Pega Mateus, volta para trás, fica mais fácil. Você vai passar Malaquias, Zacarias, aí você chega no livro de Ageu. Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versos 1. Que diz assim: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subir ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: porque a causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Último versículo: por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Somente o versos 10. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Pai amado, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco nessa noite. Pai, que o Senhor, meu Deus do céu, venha converter o nosso coração ao Senhor. Pai, toma nossa vida em tuas mãos. Fala conosco, meu Pai, nesta noite, e nos abençoa para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. E todos digam graças a Deus. Meus amados irmãos, minhas irmãs, hoje é o 6º elo, das águas consagradas no altar de Deus. Eu quero aqui nesta noite trazer uma palavra sobre aliança com Deus. Eu quero poder compartilhar com vocês aquilo que nós acabamos de ler. Irmãos, isso aqui é algo muito sério, algo para nós refletir sobre a nossa vida com Deus
Isso aqui é algo para nós podermos meditar na palavra de Deus. O texto que nós lemos é um texto que, aonde Deus está olhando para o povo, e Deus vê que o povo não está encaixado na aliança que Deus tem com eles. Porque, eu não sei se você sabe, o povo de Israel, eles foram como cativo para a Babilônia. E lá, eles ficaram 70 anos presos. 70 anos vivendo no cativeiro. Então diz a Bíblia que quando eles foram levados a cativeiro, que o inimigo destruiu a cidade de Jerusalém, que o inimigo destruiu o templo de Deus, que o inimigo matou muita gente e levaram muita gente cativo para a Babilônia. Então o povo ficou 70 anos longe da sua pátria natal, fora da sua terra. E diz a Bíblia então que depois dos 70 anos, Deus então faz com que o seu povo regressasse para a sua terra natal. E quando o povo então regressa para a sua terra natal, Deus então começa a perceber que o povo estava afadigado em reparar os próprios danos da sua própria vida. O povo estava muito preocupado com a sua própria vida, mas o templo estava destruído. E Deus então começa então a observar, olhar para aquele povo, e Deus então começa a perceber que aquele povo não estava sentindo falta de Deus na vida deles, que aquele povo começou a viver uma vida independente de Deus. E Deus então, olhando para aquilo estava desagradando ao Senhor. Meus irmãos, a mesma coisa é o que Deus fez conosco. Deus nos tirou do cativeiro e Deus nos trouxe para a presença dele. Deus nos trouxe com propósito e com objetivo. E quando o povo de Israel então, eles estão afadigados, trabalhando para a construção da sua casa, então veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu dizendo: vá e diz a este povo, esse povo tem falado que ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor. E o que representa o templo de Deus? O templo de Deus representa a presença de Deus no meio do povo de Israel. Deus se manifestava, Deus estava presente no meio do povo através daquele templo. Mas só que o templo estava destruído e o templo teria que ser reconstruído. Só que o povo não estava preocupado com isso. O povo estava mais preocupado com a sua própria vida. Irmãos, não é isso que tem acontecido muito aqui dentro? Não é isso que tem acontecido muito dentro da igreja? Pessoas que o Senhor salvou, pessoas que o Senhor perdoou os seus pecados, mas que quando chega aqui dentro da igreja, a pessoa não está interessada nos propósitos de Deus. Há pessoas, meus amados irmãos, que estão dentro da igreja só para poder sugar as bênçãos do Senhor. É só para poder sugar a cura, sugar a prosperidade. É só para poder sugar. Há pessoas, meus amados, que usam Jesus como se Jesus fosse uma laranja. Chupa e depois que acaba o caldo da laranja, joga o bagaço fora. E muitas pessoas estão dentro da igreja dessa maneira. Há pessoas que não se preocupam com o crescimento da igreja. Há pessoas que não trazem uma alma para a igreja. Há pessoas que não oram pela igreja. Há pessoas que não fazem uma consagração pela vida dos pastores ou pela igreja, porque não se interessa com a obra de Deus. Há pessoas, meus amados irmãos, que estão dentro da igreja,
mas a única preocupação é com a sua própria vida. E Deus então começa a olhar para aquele povo, e Deus vê que aquele povo não estava preocupado com a sua vida espiritual, porque o povo dizia: ainda não chegou o tempo de edificar a casa do Senhor. E a pergunta que eu faço para você nesta noite é: qual é a obra de Deus que está parada na sua vida? Qual é a obra que está parada? Qual é a obra que Deus ainda não fez na sua vida? Irmãos, quando nós chegamos aqui, a obra de Deus tem que ser feita na nossa vida. A obra de Deus tem que ser feita na vida do marido, na vida da esposa. A obra de Deus tem que ser feita na família. A obra de Deus tem que ser feita no nosso caráter. A obra de Deus tem que ser feita na nossa vida financeira, na nossa vida profissional. Então, qual é a obra de Deus que está parado na sua vida? Aquele povo dizia: ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor. Mas eu quero dizer para você que o seu tempo é agora. O tempo de você fazer a obra é agora. O tempo de você fazer algo pelo Evangelho é agora. O tempo de você se doar é agora. O tempo de você demonstrar o seu amor pelo Evangelho é agora. O tempo de vivermos uma vida de comprometimento com o Evangelho, com a causa do Evangelho, é agora. Então, qual é a obra que está parado na sua vida? Então, diz a Bíblia então que Deus então diz para esse povo o seguinte: vocês dizem que ainda não chegou o tempo de edificar a minha casa. Mas diz para este povo para que eles venham considerar o seu passado. Que esse povo venha considerar a obra que eu tenho feito nas suas vidas. O poder que eu realizei na vida deles. A obra de libertação. A provisão que eu tenho dado para eles. O perdão que eu tenho lhe concedido. A misericórdia que eu tenho lhe concedido. Diga para este povo, para eles poderem considerar o passado. Meu amado irmão, e cada um de nós que estamos aqui, nós temos que considerar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Você sabe que a obra de Deus não tem preço, é verdade ou não é? Não tem preço a salvação de uma vida. Não tem preço o resgate de uma vida. Não tem preço, o único preço que foi pago foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas nós devemos de considerar isso. Nós devemos de levar em consideração, meus amados, aquilo que o Senhor tem feito em prol das nossas vidas. Aí o Senhor então continua assim dizendo para aquele povo: sobe ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela e me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus então manda o povo subir para o monte e trazer madeira. Em outras palavras, a madeira aqui são recursos. Recursos para a obra. Recursos para o ministério. Irmãos, eu vou dizer para você aqui uma coisa: se todos nós tivéssemos um comprometimento com a causa de Cristo, essa igreja aqui, ela já teria feito muito mais coisa do que tem feito até agora. Mas infelizmente são poucas pessoas que têm trazido recurso para a obra. E quando eu falo de trazer recurso hoje, o recurso aqui não é você trazer madeira para a casa do Senhor. Não é você trazer animal para a casa do Senhor. O recurso aqui é você trazer o dízimos e a oferta para a casa do Senhor. Qual é a finalidade do dízimo e da oferta? Por exemplo, manter-se pregador. Você sabia que nós, pastores, nós fazemos muita obra de Deus de dia? Casais que são socorridos durante o dia.
Você sabia que às vezes chega pessoas aqui de manhã, às vezes desesperado. Às vezes tem pessoas que chegam no escritório assim, começam a conversar com a gente, e a pessoa está ali precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de esperança. Então, o dízimo e a oferta, né, mantém pregador na obra de Deus. É o dízimo e as ofertas que leva a igreja a ter recurso. Recurso para quê? Recurso, de repente, por exemplo, a gente sabe que a igreja aqui é grande, mas a igreja não tem um lugar para poder ensaiar coral. Terça-feira aqui é uma bagunça ali embaixo. Não tem espaço. Então, a igreja, ela precisa de comprar o quê? Ela precisa de comprar terreno. Ela precisa de comprar terreno. Só que para poder comprar de terreno, meu amado irmão, para poder comprar o terreno, não vai descer anjo do céu e vai lá e fala assim, olha, eu dou essa casa e esse terreno para a igreja, não. Você tem que chegar lá com o quê? Com verdinha. É com a verdinha. Vai, né? Vamos conversar aqui, tem verdinha? E você sabe que para você poder comprar um terreno aqui não está fácil, meus amados. Não está fácil. Você vai olhar aí uma casa simples, a pessoa está pedindo 100 mil reais. A casa em si, ela não vale 20 mil. Mas o que está sendo caro hoje é o pedaço da terra. Então assim, olha só para você ver. Então você sabe que a nossa igreja, ela precisa de ter recurso para poder comprar isso. Então, quem é que vai trazer o recurso para a obra de Deus? São os políticos? Não. A igreja não vive de ajuda de político, meu amado. A igreja não vive de política. A obra de Deus é mantida pelos fiéis, mantida por mim e por você. Então, por isso que Deus aqui está dizendo para o profeta Ageu, diga para o povo que sobe o monte e traga madeira para a minha casa. E nela eu serei glorificado. Por quê, meu amado? Porque quanto mais o ministério cresce, quanto mais a igreja cresce, mais o Senhor Deus, ele é glorificado nesse bairro, ele é glorificado em nosso meio. Porque na realidade, meu amado irmão, quanto maior for a igreja, maior é a unção de Deus sobre ela. Você sabe muito bem disso. Quanto maior for a igreja, quanto maior for o ministério, maior é a unção que Deus derrama sobre aquele povo. Isso é para você poder entender um pouco sobre isso. Então o Senhor disse, olha, sobe ao monte e traz madeira para a minha casa. E quantas pessoas aqui, meus amados? E quantas pessoas aqui que não tem mantido a casa do Senhor? Agora eu quero aqui poder compartilhar com vocês aqui o resultado disso. O resultado de você não dar atenção ao Deus que lhe salvou. Eu quero dizer para você aqui o resultado quando você não coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus então aqui, Ele está dizendo assim, olha, e por que vocês estão agindo assim comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, vocês têm comido, mas não têm se fartado. Vocês bebem, mas não se sacia. Vocês vestem, mas ninguém se aquece. Vocês recebem o seu salário e você coloca no saquetel furado. E o pouco que você traz para casa, eu dissipo ele com o sopro da minha boca. Em outras palavras, o que o profeta aqui está dizendo é o seguinte, olha, você trabalha, mas você não vê o resultado do seu trabalho. E realmente é isso. Toda pessoa que tenta levar a vida com Deus, não tendo a vida espaldada com a palavra do Senhor, a pessoa não cresce na vida. A pessoa ele fica dando volta na vida, mas a pessoa não cresce na vida. Como diz aqui o texto, bebe e não sacia, come e não se farta. Em outras palavras, a pessoa
ela nunca está satisfeita. É aquela pessoa que sempre está vivendo em aperto. É uma insatisfação na própria vida. Porque na vida dessa pessoa, ela tem carência de resultado positivo na sua vida. Ela tem carência de vitória na sua vida. Ela tem carência de realização na sua vida. Ele trabalha, coloca o seu dia no saquetel furado. Em outras palavras, é o seguinte: a pessoa não consegue nem fazer economia. E o tempo vai passando e a idade vai chegando, e a pessoa continua no mesmo lugar. E Deus aqui está dizendo: olha, esse é o resultado de vocês, esse é o resultado por vocês estar me tratando desta maneira. Aí o Senhor diz aqui: esperaste muito, mas eis que veio pouco. No versos 10 o Senhor disse: por isso, o Senhor dos Exércitos tem retido o orvalho sobre a sua vida. O que é o orvalho? É aquela provisão de Deus. É aquela intervenção de Deus. É aquela graça que Deus derrama sobre a vida do crente fiel. Meu amado irmão, se o céu tiver fechado para você, não cai uma gotinha de bênção sobre a sua vida. Você não sabe o que é uma vida abençoada. Você não sabe o que é viver uma vida satisfatória. Mas isso aqui acontece na vida de quem não coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. É engraçado que aqui no texto, a maldição está na vida do povo. Observe bem, meus amados, é pela palavra. A maldição está vindo em cima do povo. Não é porque o povo não está orando, não. Não é porque o povo está jejuando, não. A maldição aqui está vindo sobre o povo porque o povo não estava preocupado com a edificação do templo. Assim é a minha vida e assim é a sua vida. A nossa vida, ela precisa de ser construída com os princípios, com os parâmetros da palavra de Deus. Por exemplo, você quer prosperar. Como que Deus vai prosperar você, se você não é dizimista fiel? Como que Deus vai prosperar você, se você não traz recurso para a obra, se você não traz oferta para a casa do Senhor? O reino de Deus, ele opera, meus amados irmãos, é com princípio. Então, um exemplo aqui para vocês poderem entender, um exemplo. Se você for uma pessoa, se você for um irmão ou irmã, que vive uma vida de consagração, você é aquela pessoa que foge do pecado, você é aquela pessoa que ora 4 vezes ao dia, você é aquela pessoa que jejua de meia-noite até 6 horas da tarde, todo mundo vai olhar para você e vai ver que você é uma pessoa que vive uma vida de santidade, você é uma pessoa que realmente se consagra a sua vida para Deus. Só que quando eles forem olhar para a sua vida financeira, eles vão ver que você não tem condição de comprar um bom tênis, que você não tem condição de comprar uma boa roupa. Eles vão olhar para você que você é um santo homem e que, no entanto, a sua vida financeira e profissional, você está aguardando o almoço para poder comer a janta, para poder comer na janta. Porque o reino de Deus, ele funciona com princípios. Então, o princípio que eu pratico é o princípio que vai ser estabelecido na minha vida.
Abra sua Bíblia comigo, já estou terminando. Abra sua Bíblia comigo, logo aí na frente, em Malaquias, capítulo 3. Meus amados, eu quero dizer para você uma coisa. Muitas pessoas estão enganadas com relação à prosperidade. Muitas pessoas estão enganadas, meu amado, com relação à prosperidade. Malaquias, capítulo 1. Eu falei 3, vamos no capítulo 1. Versículo 7 e 8. Oferecei sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazei o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Deixa sua Bíblia aberta, olha aqui para mim. Primeiramente, amado irmão, o cristão não deve de tratar as coisas de Deus como algo comum. Não. Você saiu da sua casa e veio para o culto nessa noite, não trata isso aqui como algo comum, não. Esse aqui é o momento para Deus poder mudar a sua vida, mudar a sua sorte. Não trata comum a lei da oferta, o dízimo. Não trata comum, não. Porque a promessa para a prosperidade está fundamentada não no jejum, não na oração, está fundamentado na lei da semeadura, dízimo e oferta. Então eu quero dizer para você, não trata isso como uma coisa comum, não, porque é exatamente o dízimo e a oferta que pode exterminar a miséria e a dificuldade financeira na sua vida. Aqui Deus está dizendo: olha, poxa, vocês trazem animais cegos para o meu altar. Vocês trazem animais coxos, doentes. Meus amados irmãos, que loucura. Que loucura o povo estava cometendo. Não trate a oferta e o dízimo como algo comum, não, porque a chave para o crescimento está aí. Em Mateus capítulo 5, 23 e 24, Jesus diz assim: quando vocês forem consagrar a sua oferta no altar e lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta no altar, vai lá reconciliar, volta depois e consagra a tua oferta. Por que Ananias e Safira morreu? Por quê? Por que Acã foi apedrejado? Meu amado irmão, é isso que estava acontecendo no livro de Ageu. Se você quer prosperidade, e se você não é dizimista, ofertante fiel, eu quero dizer para você, o meus pêsamos, você nunca vai saber o que é prosperidade na sua vida. Você vai trabalhar que nem um condenado. Vai trabalhar que nem um condenado, vai fazer calo na mão, a idade vai chegar. Mas tu nunca saberá o que é vida abundante.
se você não praticar os princípios da palavra de Deus. Portanto, não trate as coisas de Deus como algo comum. Para poder terminar, não, as coisas de Deus devem ser tratadas com seriedade, porque Deus é santo. Só para nós poder terminar. Malaquias capítulo 3. Passa uma página para frente e eu já termino aqui. As coisas de Deus devem ser tratadas com seriedade, porque Deus é santo. Malaquias capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizem que te roubamos. E o Senhor então responde para o povo, nos dízimos e nas ofertas. Aí vem aqui a sentença de Deus, meu amado. Não tem corrente, não tem oração de fulano, de ciclano, que vai mudar, que vai quebrar essa maldição de sua vida não, viu? Capítulo 9. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais toda a nação. 10. Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ei, deixa eu dizer para você aqui. O que o povo estava roubando da casa de Deus? O dízimo e as ofertas. Qual é o demônio que estava no controle da vida deles? É um demônio chamado devorador. Esse demônio ele não age no seu corpo. Esse demônio, né, é como os gafanhotos. Ele age na sua estrutura financeira. Ele age no seu trabalho. Ele leva você a gastar o seu dinheiro com aquilo que não é pão. Você que quando vai no shopping pode ver ali você não é ofertando, não é dizimista, aí você vai para o shopping, aí chega lá, está lá a promoção. Você compra coisa que não precisa e deixa de comprar aquilo que é importante para a sua vida. Você está desperdiçando dinheiro, você não tem sabedoria para poder administrar o que você ganha. E o diabo fica comendo o seu salário pelas beiradas. Aqui Deus está dizendo, trazei todos os dias uma casa de tesouro para que haja mantimento na minha casa. E quando Deus está mandando o povo trazer a oferta e o dízimo na casa dele, não é apenas o dízimo e a oferta, mas o que está acontecendo aqui, o que estava acontecendo aqui é uma quebra de princípio. É uma quebra da lei de Deus. Porque no livro de Levítico está decretado por Deus que o dízimo é dele. Aonde você quebra um princípio da palavra de Deus na sua vida, ali você abre brecha na sua vida para o inimigo atrapalhar a sua caminhada. Mas aqui está a solução para você. Você que deseja prosperar. Trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto. É a única referência bíblica sobre dízimo que Deus faz promessa para o povo. É a única. Que ele promete repreender o devorador. Para não consumir o vosso fruto da terra. E nem na vossa vida no campo seja estérea. Você planta, para você colher, você precisa da bênção de Deus. No livro de Ageu, no livro de Ageu, capítulo 1, versos 10, os céus, Deus disse, olha, os céus estão cerrados para vocês, não cai orvalho. Você quer quebrar essa maldição na sua vida hoje, meu irmão? Você quer quebrar essa maldição na sua vida hoje, minha irmã? Então eu te convido aqui pela palavra de Deus, você fazer uma aliança com Deus. Se você quer prosperar, eu termino dizendo, a prosperidade vem quando nossos caminhos são corretos diante de Deus. Quando os nossos caminhos são corretos diante de Deus, vem a prosperidade. Deus pediu a Abraão um filho. Abraão não negou. Quando Abraão vai matar o seu filho, Deus disse, Abraão, não toca no seu filho, porque agora eu sei que tu me ama. Abraão, olha para trás, porque aí está a minha providência, como Jeová girando na tua vida. Está o cordeiro para o sacrifício.
Quando as nossas atitudes são corretas com a palavra do Senhor, tem provisão. Por isso que houve provisão na vida da viúva de Sarepta. Multiplicação do azeite e da farinha. Investimento no reino. Fé colocada em prática. Obediência à voz do profeta. Eu convido você hoje a destruir esse demônio na sua vida, que não deixa você crescer no trabalho. O seu patrão investe no ímpio lá, mas não investe em você. Quando surge a oportunidade lá, chama o ímpio, mas não chama você. A sua patroa, ela olha para você, ela sabe que você trabalha, mas ela não investe em você. Ela não aumenta um centavo no seu salário. Porque Satanás não deixa. Porque aqueles que vivem em desobediência à palavra de Deus, é uma sentença de maldição sobre a sua vida. Você trabalha por conta própria. Só tem empregado que não vale nada. Empregado endemoniado. Que é o espírito de porco, né? Que é o espírito de Satanás. Que você sabe para poder consumir o fruto do seu trabalho, desperdiçando material. Fazendo com que os fregueses correm lá da sua firma, da sua loja. Por causa desse mau funcionário que você tem. O Senhor faz um convite para você hoje. Vamos trazer madeira para a casa de Deus. Esse é o princípio para você sair da miséria e prosperar com Deus. Dízimos e oferta. Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar agora. Gostaria que você nessa noite, meu amado, que você fizesse uma aliança com Deus agora. Feche os seus olhos agora. Você vai dizer: Deus, eu faço uma aliança. Eu quero ser um ofertante, um dizimista a partir de agora. Deus, porque eu quero viver as tuas promessas. Eu quero viver, meu Pai amado, as tuas bênçãos. Senhor, eu faço uma promessa, eu faço uma aliança, eu faço um voto com o Senhor hoje agora. Vamos orar agora. Deus amado, Deus maravilhoso, meu Deus, a tua palavra, oh Deus, ela foi pregada, meu Pai, nesta noite. Meu Deus, é uma palavra voltada, meu Deus, para a vida financeira e para a vida profissional. Meu Deus, é aquela palavra, Senhor Deus querido, voltado, ó Deus, para a prosperidade. Em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor disse para o profeta Ageu: esse povo tem falado que ainda não vê o tempo em que a casa do Senhor deve de ser edificada. Meu Deus, o nosso tempo é hoje. Meu Deus, o nosso tempo é agora. Deus maravilhoso, o Senhor disse, meu Deus do céu, Ageu, diga para esse povo: considerai o seu passado, vamos subir no monte e vamos trazer madeira, e eu vou me alegrar nessa casa. Deus maravilhoso, ó Pai, em nome de Jesus agora, Pai, Deus, toca em corações aqui agora. Deus, há pessoas que hoje, meu Pai, está obedecendo a tua palavra, está resistindo, Senhor Deus querido, toda investida do diabo. Senhor, essa pessoa, meu Pai, que o diabo tem feito, ela retém o dízimo. Meu Deus do céu, essa pessoa que Satanás tem feito, ela retém, meu Deus do céu, a oferta. Deus, mas hoje, agora, essa pessoa está vencendo Satanás pelo poder da obediência na tua palavra. Deus maravilhoso, eu quero, Pai, que a tua promessa se cumpra na vida do teu povo agora, Pai. Deus, que toda maldição seja quebrada, que todo aperto financeiro seja destruído, esse espírito de dívida, Senhor Deus, que seja amarrado e destruído na vida deste povo. Eu oro, Pai, abençoando o teu povo. Eu oro, Pai, abençoando a tua igreja nesta noite. Eu te abençoo de Cristo, eu te abençoo em nome do Senhor.